Vamos então para a palavra. E nesta noite, a mensagem que eu quero compartilhar com toda a igreja é uma mensagem que diz respeito a todos nós, a todo aquele que de fato nasceu de novo. Como o Kenner disse aqui agora há pouco, ele disse que os ouvidos mais próximos da boca dele são dele mesmo. E essa palavra eu posso dizer da mesma forma, porque antes de pregar à igreja, eu primeiro prego a mim mesmo, para não ser desqualificado nessa maratona da fé. Então a mensagem desta noite tem por título Tentações, um chamado à vigilância. Quantos aqui sofrem tentações? Nem todos levantaram a mão, mas deixa eu te garantir. Eu já vou levantar as minhas, tá? As minhas duas mãos. Todos nós sofremos tentações. Não existe um ser humano sequer sobre a face da terra que possa falar assim: eu não tenho tentação nenhuma. Não, todos nós sim temos tentações. E por isso, precisamos falar abertamente sobre essa realidade. Não podemos negligenciar essa verdade, não podemos fingir que não acontece, mas precisamos tratar dessa temática de uma forma madura, de uma forma profundamente bíblica. E é isso que faremos nessa noite. Portanto, convido você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Mateus, capítulo 4, do primeiro verso em diante. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua verdade, pela tua palavra que publicamente foi lida a toda a igreja. E nós sabemos que dela vem o alimento para a nossa alma. É da tua verdade que vem o poder transformador, que muda o nosso entendimento, que muda o nosso coração. Portanto, nessa noite nós te pedimos, Pai, que a tua santa verdade esteja plantada no mais íntimo do nosso ser, gerando a vida que só ela pode gerar, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha expandir o nosso entendimento a respeito do perigo das tentações, das armadilhas que são preparadas a cada um de nós, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude com o teu Espírito a caminharmos num estado de santificação progressiva. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Imagine comigo um pequeno peixe nadando em águas profundas e tranquilas, e de repente esse peixinho se depara com uma isca suculenta, Eudes.
Aquela isca colorida, apetitosa, totalmente atrativa. Daí então, aquele pequeno peixe completamente seduzido, atendendo aos seus instintos mais primitivos, ele se aproxima e morde aquela isca. Mas o que a princípio parecia ser um banquete, para aquele peixe se transformou numa prisão. Por trás daquela isca apetitosa e atrativa, havia um anzol resistente, afiado e mortal. Assim também são as tentações. Tentações são como iscas. Elas possuem uma aparência atraente, uma aparência desejável, mas elas também escondem um anzol que pode ser fatal a todos aqueles que são fisgados por ele. As tentações aparecem disfarçadas de prazer, de oportunidade, de alívio. Tem hora que elas aparecem em forma de soluções rápidas. Elas brilham diante dos nossos olhos em momentos de fome, sede, carência emocional ou até mesmo cansaço físico. Exatamente quando eu e você estamos mais vulneráveis. Mas por trás desse brilho existe um anzol espiritual. Um laço preparado para nos afastar do rio de Deus e nos levar para um lugar de morte. Então, o que é a tentação? Tentação é o esforço para persuadir, seduzir ou induzir alguém para o pecado. A tentação é uma sedução que tenta nos mover na direção daquilo que é mal e totalmente pecaminoso. E vai ressaltar que, gente, tentação em si não é pecado. Pecado é ceder à tentação. A tentação é um convite que bate à nossa porta. E é por isso que precisamos chamar Jesus para abrir a porta e dar de cara com ela. Nós vivemos num mundo saturado de tentações e ninguém está isento delas. Como disse agora há pouco, todos nós enfrentamos tentações de diferentes tipos. E a questão é essa, que às vezes a isca que atrai você não me atrai. E às vezes o que me atrai não atrai você. Mas a verdade é que todos nós somos tentados. E olhando para o texto bíblico, se o próprio Senhor Jesus, em sua humanidade, ele que estava orando, jejuando, cheio do Espírito, ele foi tentado, então, certamente, eu e você também seremos tentados. Então, por esse motivo, hoje nós vamos descer as areias quentes do deserto com Jesus, vamos mergulhar nesse texto e descobrir verdades que podem nos livrar de muitos anzóis disfarçados, muitas tentações. Então, nesta noite eu convido vocês a juntos analisarmos 3 tipos de tentação sobre as quais Jesus triunfou enquanto esteve no deserto. Bom, vamos lá para o texto. A primeira tentação é o que eu vou chamar nesta noite de tentação física. E a tentação física pode ser também definida da seguinte forma: obedeça aos seus instintos. Essa é a tentação física. Olha o que o texto diz a partir do verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só a estratégia do tentador. Antes de apresentar a Jesus uma tentação física, primeiro ele tenta atacar a identidade de Jesus. Se você se recorda de todo o contexto bíblico, Jesus há pouco tempo havia sido batizado no Rio Jordão, e no ato do batismo os céus se abriram, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ali Jesus foi chamado pelo Pai Celestial de Filho amado, em quem o Pai tinha todo o seu prazer. E após isso, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E chegando lá, o diabo tentou lançar sobre Jesus uma dúvida sobre quem ele era. Ele tentou colocar em xeque a identidade de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, então faz alguma coisa para provar que é.
Em outras palavras, se você é mesmo filho de Deus, prova agora. Será que você de fato é filho de Deus? Será que você é quem pensa que você é? Porque se você é filho de Deus, então por que você está com fome? Se você é filho de Deus, por que você foi conduzido a esse lugar de aflição? Afinal de contas, você é um filho de Deus. E quantas vezes nós passamos por isso em nossos pensamentos? Se eu sou filho, por que eu estou passando o que eu estou passando? Você sabe quem você é? Você tem certeza da sua identidade? Então faça alguma coisa para provar que você é. Só que Jesus não se rendeu a isso. Primeiro porque Jesus não tinha crise de identidade. Jesus não tinha crise de validação. Ele sabia quem era. Ele ouviu do próprio Pai Celestial que ele era um filho amado. E nisto estava firmada a sua identidade. Portanto, eu e você precisamos de fato imitar a Cristo. Precisamos dessa mesma convicção. Nós somos filhos amados de Deus. Existem pessoas que, ao serem provocadas, dizem o seguinte: quer saber? Então a partir de agora eu vou fazer isso e isso para provar para todo mundo quem eu sou. Não, você não precisa disso. Se o Pai já disse que você é um filho amado, apenas creia nessa verdade e viva como tal. Essa é a sua identidade. E o Pai não mente. Então primeiro, o tentador, antes de apresentar a tentação física, ataca a identidade. Mas depois de atacar a identidade, então ele vem com essa tentação física. Ele diz: se você é filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. E aqui eu volto a repetir, a tentação física pode ser definida da seguinte forma: obedeça aos seus instintos, sem levar em conta a vontade de Deus. Olha só, a Bíblia diz que Jesus teve fome, e com isso, o diabo fez com que a tentação fosse encaixada nas circunstâncias em que Jesus estava vivendo. Ele tentou tirar proveito das necessidades humanas de Jesus. Então o diabo queria que Jesus agisse por instinto e não por propósito. O diabo estava insinuando que o prazer da autossatisfação era mais importante do que o propósito de obedecer a Deus. Então, a voz da tentação física, ela chega diante de nós e diz o seguinte: fulano, fulana, obedeça os seus instintos. Esquece o propósito de Deus. Ignore a vontade de Deus e obedeça os seus impulsos mais sinceros. Não negue os seus apetites alimentares compulsivos. Não negue os seus apetites sexuais e morais. Obedeça o seu corpo, satisfaça os seus desejos imediatos e não leve em conta o que Deus pensa, não leve em conta o que Deus diz em sua palavra, simplesmente obedeça o que os seus instintos mais primitivos estão pedindo para você. Isso é tentação física. E a voz do tentador chega dessa forma: é você obedecendo incondicionalmente os seus instintos, sem levar em conta a vontade de Deus. Foi exatamente assim que o diabo tentou Jesus. Chegou diante dele e disse: Jesus, você está com fome? Então Jesus, usa os seus poderes de filho de Deus para transformar essas pedras em pães. Esqueça o propósito do Pai. Esqueça a vontade do seu Pai. Esqueça esse jejum que você está fazendo. Obedeça os seus instintos. Obedeça o seu corpo, ao invés de obedecer a vontade do seu Pai que está nos céus. Olha só, Jesus, você está tão faminto. Isso vai fazer bem para você. E essa é a voz do diabo. Não é errado se te faz bem. É lícito. Não é errado se te faz feliz. Vai lá, você não é um filho de Deus. Você merece ser feliz. Então use o poder em benefício próprio. Use esse poder para satisfazer os seus desejos. Use o poder de Deus para atender os seus instintos, Jesus. Não se reprima, não se esqueça, Jesus, o seu corpo, suas regras. Faça o que você quiser, Jesus. Essa é a voz do diabo. Essa é a voz do tentador. O diabo estava insinuando que o prazer da autossatisfação é mais importante do que obedecer ao propósito de Deus.
Satanás queria que Jesus colocasse sua necessidade física acima da obediência espiritual. Só que Jesus caminhou na contramão de tudo isso. Até mesmo porque no Evangelho de João, no capítulo 6, ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus estava firme na sua posição. E aqui eu abro um parênteses. Naquele deserto, Jesus estava humanamente sozinho. Não havia nenhum outro ser humano ali para poder observá-lo. E se naquele momento ele transformasse pedras em pães, ninguém em Israel ia ficar sabendo, porque ele estava sozinho. Mas apesar de estar só, Jesus amava o Pai, era submisso ao Pai, e guiado pelo Espírito Santo, ele caminhava sobre o olhar permanente do seu Pai. E da mesma forma, quando você estiver sozinho e for tentado a obedecer os seus instintos, que são contrários à palavra de Deus, lembre-se que o Pai está te vendo. Lembre-se que o Espírito Santo habita em sua vida. Onde você estiver, o Espírito Santo também vai estar. Aonde você for, os olhos do Pai estarão sobre você. Não tem como se esconder. O Pai te vê, Ele te sonda, Ele te conhece por dentro e por fora. Em todo o tempo o Pai está olhando para nós, ainda que humanamente estejamos sozinhos no deserto. Voltando ao texto, qual foi a resposta de Jesus diante da tentação física? Ele disse: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está nos ensinando que obedecer à palavra de Deus é mais importante do que a satisfação imediata dos nossos instintos e necessidades. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meus irmãos, nessa hora, com muita sinceridade, pergunte a si mesmo e seja sincero: será que eu tenho vivido só de pão? Será que temos vivido só de pão? Ou será que além do pão que nutre o meu corpo, eu tenho alimentado a minha alma com toda a palavra que procede da boca de Deus? Será que na sua casa você tem vivido só de pão? Se você passa a semana inteira sem abrir a sua Bíblia, você está vivendo só de pão. Você está vivendo só de pão. E Jesus disse que o homem não pode viver apenas disso. Porque do que adianta ter o corpo bem nutrido com o pão da terra, se a sua alma está totalmente faminta do pão vivo que desce do céu? Ah, pastor, mas como é que eu vou conseguir ouvir o que Deus está falando? O reformador João Calvino dizia que a Bíblia é vox Dei. Traduzindo do latim, a Bíblia é a voz de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, passe mais tempo com a sua Bíblia aberta, porque a Bíblia é a palavra que procede da boca de Deus. Lembre-se que Jesus não disse que o pão da terra não importa, mas Ele disse que só o pão da terra não é suficiente. Portanto, o pão físico pode até ser importante ao corpo, mas o que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. E é assim que a gente vence tentação física, por meio da palavra. Então o tentador vem, ataca a nossa identidade, distorce quem somos e nos apresenta as tentações físicas. Bom, mas essa não foi a única tentação que Jesus enfrentou e triunfou. Em segundo lugar, existe um outro tipo de tentação que nessa noite eu vou chamar de tentação religiosa. Olha o que diz a partir do verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dá ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Imagine comigo a cena. O diabo se aproxima de Jesus e diz: Jesus, eu te trouxe aqui até a cidade santa. Eu te coloquei aqui na parte mais alta do templo, que é um símbolo de impacto religioso para o seu povo. É um lugar de destaque religioso. Então, o que você precisa fazer agora, Jesus, é simplesmente pular daqui de cima.
pois a palavra de Deus diz que os anjos vão te socorrer. Olha só, Jesus, a cena vai ser incrível. Antes de você cair ao chão, os anjos de Deus vão te sustentar nos ares. Isso vai ser cinematográfico, vai ser um evento hollywoodiano, será uma aterrissagem milagrosa, a sua queda vai ser amortecida pelos anjos celestiais. Você vai ser sustentado nos ares e todos vão ver. Você vai ser reconhecido como filho de Deus, você será aclamado, o povo vai te ovacionar, e eles vão querer te levar para dentro do templo e te entronizar imediatamente. Aqui o diabo queria que Jesus pulasse etapas. Ele queria que Jesus recebesse a glória antes da cruz. É como se o inimigo das nossas almas estivesse dizendo: Jesus, você poderá ser exaltado aqui e agora, sem ter que passar pela dor, sem ter que passar pela cruz, sem ter que passar por qualquer tipo de humilhação. Portanto, agora é a hora de buscar a sua exaltação em meio aos homens. Por isso, não tem problema, se você se exibir um pouquinho, se lança daí de cima. Então o diabo tentou Jesus com aquilo que eu chamo de marketing religioso. E trazendo para os nossos dias, o propósito de um marketing religioso é, de fato, a autopromoção. O marketing religioso acontece quando a motivação não é glorificar a Deus, mas impressionar pessoas. O objetivo é deixar a multidão, o público, impressionado com a nossa performance. É quando somos movidos a promover um espetáculo espiritual para atrair muitos admiradores. E o diabo sabe que os homens gostam de coisas sensacionais. Ele sabe que a humanidade adora espetáculos sobrenaturais. Por isso, o diabo seduz muitos líderes com tentação religiosa. Ele quer que líderes se tornem um espetáculo espiritual aos seus fiéis e recebam a glória que só pertence a Deus. Olha só, quando usamos o poder de Deus, não para glorificá-lo, mas para mostrar quem somos, Jesus classificou isso como tentar a Deus. Então, cuidado com a tentação de buscar visibilidade espiritual acima de uma profunda obediência silenciosa. O diabo queria que Jesus fizesse um milagre para se exibir, mas isso não seria fé, isso seria presunção, e longe de nós toda e qualquer presunção. Longe de nós qualquer desejo de exibição pessoal, e que ao nome do Senhor seja toda a glória, somente ao nome do Senhor. Ainda dentro dessa tentação religiosa, é interessante notarmos que o diabo tentou Jesus com a Bíblia na mão, citando a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, eles vão te sustentar. Só que o diabo, quando cita a Bíblia, ele sempre faz o uso de uma das 4 operações da matemática. Ou ele acrescenta algo à Bíblia, ou então ele subtrai alguma coisa da Sagrada Escritura, ou então ele divide a Bíblia tentando colocar um texto contra o outro, ou então ele multiplica distorções a respeito da palavra de Deus. É assim que o diabo sempre age. Então, aqui o diabo estava citando um trecho do Salmo 91, versos 11 e 12. Só que o diabo é um péssimo intérprete das Escrituras. A hermenêutica de Satanás é um horror. Ele torceu o sentido do Salmo 91. Ele omitiu a outra parte do Salmo, porque o diabo ele é especialista em usar versículos isolados para enganar e confundir pessoas. Ele é um mestre dos falsos exegetas. Ele tira um texto fora do seu contexto para tentar colocar em xeque a palavra de Deus diante dos homens. Então entenda uma coisa, ele citou sim o Salmo 91, só que o Salmo 91, versos 11 e 12, nos fala de fato sobre uma proteção angelical que Deus concede ao seu povo. Contudo, se você ler o contexto, você vai entender que essa proteção angelical enviada por Deus é para situações de perigo que nos sobrevêm, que chegam inesperadamente até nós, e não para aqueles perigos que nós mesmos buscamos e provocamos por nossa conta.
Então, a promessa de livramento do Salmo 91, ela é válida quando você anda em todos os caminhos de Deus. Ela é válida quando você observa princípios gerais da Sagrada Escritura. No entanto, ela é inválida para aqueles que vivem provocando a Deus e desconfiando dele. Ela é inválida para aqueles que vivem se lançando em situações perigosas só para testar se Deus vai fazer alguma coisa. Deixa eu te falar algo. Deus não é patrocinador das nossas loucuras. Deus não é parceiro das nossas irresponsabilidades. Ele não é um funcionário nosso que precisa ser testado e aprovado num período probatório. Portanto, não coloque à prova o Senhor seu Deus. Não devemos tentá-lo. E deixa eu te dar alguns exemplos do que é colocar Deus à prova. Ou o que é tentar a Deus. Primeiro exemplo. Quando a pessoa diz o seguinte: pastor, eu vou pegar o meu carro e a partir de agora eu vou dirigir de forma imprudente. Eu vou andar acima da velocidade permitida e não vou usar cinto de segurança. E aí eu pergunto: mas por que, fulano, você vai fazer isso? E a pessoa responde: porque a Bíblia diz que Deus me ama. E se Ele me ama, Ele vai me proteger. Se Ele me ama de verdade, Ele vai me livrar de todo acidente, inclusive de toda multa. E eu vou te dizer: fulano, cuidado, viu? Você está fazendo exatamente o que o diabo quer. Você está colocando à prova o Senhor seu Deus. Outro exemplo. Quando a pessoa diz o seguinte: pastor, eu ganho o salário X, mas esse mês me deu uma louca. Eu vou gastar 2x. Vou aproveitar a vida. E eu pergunto: por que você vai fazer isso? E a pessoa responde: porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Deixa eu te falar, além de irresponsável, você está colocando Deus à prova. Você está violando um princípio geral da mordomia cristã. Se você gasta mais do que ganha, não adianta depois usar versículos isolados para convencer a Deus a te ajudar. Outro exemplo. Imagina uma pessoa que quase não toma água, não se hidrata corretamente. Uma pessoa que não dorme direito, se alimenta muito mal, é muito refrigerante, é muita fritura, é muita gordura hidrogenada e muito açúcar. E coloca mais açúcar nisso. E não faz nenhuma atividade física. Não vai ao médico em momento algum. E fica doente. E aí, alguém sensato se aproxima dessa pessoa e diz: fulano, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa procurar um médico. E a pessoa diz, com um olhar de altivez: não vou fazer nada disso. Não vou mudar o meu estilo de vida. E quer saber, que médico o quê? Não vou procurar médico nenhum. Mas por que você vai fazer assim? Porque a Bíblia diz que Deus cura todas as enfermidades. E se Deus é Deus na minha vida, então Ele vai ter que me curar agora, porque nada é impossível para Ele. Você está fazendo mais uma vez o que o diabo quer. Você está colocando Deus à prova. Meus irmãos, isso é no mínimo arrogante. Isso é presunçoso. Isso é prepotente. Isso é ímpio. Isso é uma atitude maligna. Isso não é coisa de crente. Então não faça como o diabo. Não seja um mau intérprete das Escrituras e não use versículos fora de contexto para tentar justificar suas ações erradas. Isso é tentar a Deus. Por isso, volto a repetir: Deus não é patrocinador das nossas loucuras. Deus não é parceiro das nossas irresponsabilidades. Não adianta negligenciarmos princípios gerais e depois pegarmos versículos isolados para tentar colocar Deus contra a parede. Deus não deve nada para você. Deus não deve nada para nós. Nós é que somos eternos devedores. Somos eternos dependentes da sua graça e misericórdia. Então a resposta de Jesus para essa tentação religiosa foi: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não coloque à prova a onipotência de Deus. Não queira submetê-lo a testes, porque Ele não precisa provar nada para nós.
Ele é soberano e absoluto sobre todas as coisas, portanto, não importa o que você acha, não importa o que você pensa, não importa se você acredita ou não, Ele continua sendo Deus e não tem que provar nada para ninguém. É Ele que está na condição de Senhor e não a gente. É Ele o Senhor. Então, cuidado com as tentações religiosas. Tentações físicas, religiosas. Mas, por fim, houve também para Jesus um terceiro tipo de tentação. E que nesta noite eu também vou chamar de tentação política. Tentação política é a ambição pelo poder a qualquer custo. Custe o que custar, eu quero poder. O verso 8 diz: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Olha só que interessante. O diabo tentou Jesus primeiro no chão do deserto. Depois ele tentou Jesus no pináculo do templo. E agora, por último, o diabo levou Jesus para ser tentado no topo de uma montanha muito alta. E isso aqui nos ensina que quanto maior for a tentação, maior também poderá ser o tombo. Quanto maior for a proposta do tentador, maior também será a queda a quem cede a tentação. Então, Satanás levou Jesus para um alto monte. E ele percebeu que Jesus estava comprometido com um reino, que é o reino de Deus. E por isso, Satanás decidiu oferecer a Jesus os reinos deste mundo. Em outras palavras, o diabo tentou fomentar em Jesus uma ambição pelo poder político. Tentou convencê-lo a aceitar um reino de glória sem cruz. Tentou convencê-lo a se tornar naquele exato momento uma espécie de Messias político, Messias militar, que o seu povo tanto esperava. Então é como se o inimigo estivesse dizendo assim: olha só, Jesus, você poderá experimentar a glória de todos os reinos desse mundo. Você será a partir de agora o grande libertador político que o seu povo precisa. Você vai se tornar o novo César do Império Romano. Você terá todo o governo em suas mãos, sem precisar passar pela cruz. Mas tem uma pequena condição: para que todo esse poder político e todo esse poder militar seja seu, basta você se prostrar diante de mim e me adorar. E o pior de tudo é que o diabo é um grande mentiroso, né? Porque ele promete o que não tem. Ele não tem glória alguma para dar para ninguém. Mas a resposta de Jesus foi: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Meus irmãos, o diabo oferece poder em troca de adoração. E tem gente que faz de tudo, inclusive adora o que não deve ser adorado em troca de poder. As pessoas querem poder. Para quê? Para impressionar e para dominar pessoas. Só que a verdadeira adoração requer exclusividade. A adoração bíblica requer exclusividade, porque adoração não se vende, adoração não se troca, adoração não se divide. Ou ela é do Senhor ou ela não é. Por isso nós como igreja não trocamos adoração por poder. Nós adoramos somente a Deus. Nós cultuamos somente a Deus. Portanto, como igreja, nós não vamos idolatrar o poder político. Nós não vamos colocar toda a nossa esperança no poder público, porque o Evangelho não tem partido. O Evangelho não é de esquerda, o Evangelho não é de direita, o Evangelho é do alto, é do reino de Deus. E quem já foi revestido pelo poder do Espírito Santo, não troca sua adoração a Deus pela idolatria do poder político. A igreja de Jesus não tem projeto de dominação partidária. A igreja de Jesus tem projeto de amor e serviço. Portanto, você pode e até deve exercer cidadania na esfera política. Você só não pode adorar o poder que ela te oferece. Você pode até defender suas convicções partidárias, mas você só não pode esquecer que culto é somente a Deus.
Porque a verdadeira adoração requer exclusividade. Você pode votar sem devotar. A devoção que há em nós não pertence a um partido, não pertence a um projeto de poder, não pertence a um candidato. A devoção que há em nós pertence somente ao Criador. Porque Deus requer de nós um coração integralmente devotado a Ele e somente a Ele. Como diziam os reformadores, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Então nós não trocamos adoração por poder. Volto a repetir, quem já foi revestido do poder do Espírito Santo, não troca sua adoração a Deus pela idolatria do poder político. Precisamos vigiar contra a tentação política, pela ambição do poder, de querer dominar sobre outros. Tentações físicas, religiosas, políticas. Mas por fim eu quero concluir dizendo que todos nós também precisamos da sabedoria de Deus para discernir as estações que nós estamos vivendo. Estou dizendo isso porque muitos crentes, de forma precipitada, fazem afirmações sem discernir estações. Eu vou tentar explicar. Muitos associam a palavra deserto como algo ruim, como algo que vem do diabo. Por outro lado, tem gente que está vivendo um tempo de exaltação e imediatamente pensa da seguinte forma: se eu estou sendo exaltado, então é Deus que está honrando a minha vida. Meus irmãos, muito cuidado com isso. Lembre-se que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E quem tirou Jesus do deserto e levou a um alto monte elevado foi o diabo. Portanto, nem toda exaltação vem de Deus e nem todo deserto na sua vida é obra de Satanás. Às vezes o crente pensa assim: glória a Deus, está dando tudo certo na minha vida, então é Deus que está me exaltando. Cuidado, pode sim ser Deus te honrando, ou pode ser o diabo te enchendo de orgulho para que o seu tombo seja maior ainda. Cuidado. Por outro lado, tem crente que também pensa: eu estou passando por um deserto terrível, estou enfrentando muitos problemas e dificuldades, o diabo está furioso comigo. Cuidado, porque pode sim ser o diabo te afligindo, te oprimindo, aproveitando da situação, ou pode ser que Deus esteja te forjando e te fazendo amadurecer em meio às dores. Por isso, repito, nem toda exaltação vem de Deus e nem todo deserto é obra de Satanás. Portanto, não faça afirmações sem discernir estações. Peça a Deus que lhe dê sabedoria. Por isso que essa mensagem de hoje não é apenas um sermão sobre tentações, é um chamado à vigilância. Eu e você precisamos estar vigilantes, porque as tentações, elas não avisam quando vão chegar. Elas se aproximam de nós assim como as sombras de um entardecer, que são sutis, silenciosas e constantes. As tentações conhecem o nosso cansaço. Elas exploram as nossas fragilidades. Elas sondam os nossos desejos mais ocultos. Então a tentação não é apenas uma oferta de prazer. Ela é uma guerra invisível, travada dentro do altar do nosso coração. Pastor, mas como é que eu faço para triunfar diante das tentações? Bom, eu quero encerrar com isso, trazendo algumas orientações bíblicas para você triunfar diante das tentações. E a primeira delas: aprenda a compartilhar os seus desafios pessoais. Eu vou repetir: aprenda a compartilhar os seus desafios pessoais. Compartilhe as suas tentações com pessoas maduras, para que elas te ajudem em oração, porque é melhor confessar a tentação do que ter que confessar pecado. Lembra que tentação não é pecado, mas é um convite ao pecado. Então é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. É interessante que no momento em que Jesus estava no deserto sendo tentado, não havia ninguém observando ele. Não havia discípulos, não havia amigos, familiares que pudessem observar e depois registrar de forma escrita tudo aquilo que aconteceu. Mas a pergunta é: como que esse fato então chegou ao nosso conhecimento? Certamente isso chegou até nós porque Jesus compartilhou isso com seus amigos. Isso nos ensina algo muito importante, porque se Jesus
compartilhou suas tentações com seus amigos, nós também podemos e devemos fazer o mesmo. Procure os seus irmãos de confiança, procure os seus líderes, pastores, procure os seus amigos na fé. Fale abertamente sobre as suas dificuldades, sobre as suas tentações, porque é melhor confessar tentação do que ter que confessar pecado. Segundo conselho, fuja daquilo que mais te seduz a pecar. Lembre-se que a isca que me atrai é diferente da isca que atrai você. Então é nosso dever fugir daquilo que mais nos seduz. Aquilo que mais seduz a nossa natureza, nós não temos que enfrentar, nós temos que fugir. Essa é a orientação do Novo Testamento. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Também na primeira carta aos Coríntios ele diz: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz: fujam das paixões da mocidade. Fuja. E nós podemos dar muitos outros exemplos. Se a sua fraqueza é com bebidas e drogas, fuja dessas coisas. Se a sua fraqueza é com jogos e apostas, fuja disso. Se o seu problema é imoralidade sexual, continue fugindo. A Bíblia não manda enfrentar, manda fugir. Então aquilo que mais seduz a nossa natureza, nós não temos que enfrentar, temos que fugir. Fuja dessas coisas. Terceiro conselho: se mantenha constantemente em vigilância e oração. Essa é a recomendação de Jesus quando ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mas preste atenção, Jesus não disse que se vigiarmos e orarmos, a tentação não vai aparecer. Não foi isso que ele disse. Mas ele disse para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação quando elas aparecerem. Porque elas sempre aparecem. Então eu e você devemos vigiar e orar para não ceder às tentações. Esses dois verbos, vigiar e orar, são como duas pernas para quem quer de fato andar firme na fé. Vigiar, meus irmãos, é se conhecer. Saiba os seus gatilhos, saiba os seus limites, conheça os seus horários mais vulneráveis, conheça as suas fraquezas. Vigiar é estar atento, é discernir o tempo, é perceber os movimentos da sua alma, os perigos ao redor. E orar é dizer: Senhor, sozinho eu não consigo. Orar é depender de Deus. Por isso em oração devemos dizer ao Pai nosso: não nos deixe cair em tentação. Então eu e você precisamos combinar vigilância com oração. E por fim, o último conselho, não menos importante, é: olhe para Cristo e busque imitá-lo o tempo todo. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Porque durante a tentação, Jesus estava caminhando em obediência e submissão ao Pai. Jesus estava jejuando e orando. Jesus estava cheio do Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Jesus tinha plena consciência da sua identidade de filho amado de Deus. E por fim, Jesus estava cheio da palavra de Deus. Jesus não venceu o tentador praticando campanhas. Ele não venceu o tentador fazendo atos proféticos. Ele não venceu o tentador lendo livros de autoajuda. Nas 3 vezes em que foi tentado, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. É assim que se vence tentações. É com a palavra de Deus. Resumindo, Jesus não usou poderes divinos para vencer tentações. Mas como homem, ele utilizou os mesmos recursos espirituais que estão à nossa disposição nos dias de hoje. O poder do Espírito Santo e o poder da santa palavra de Deus. O nosso Senhor venceu tentações. E com Ele, eu e você também podemos vencer. Dele vem a graça, dele vem a capacitação, dele vem a palavra, porque Ele é o verbo. É Ele quem nos capacita a levantar a cabeça e trilhar uma jornada de santificação progressiva. E ainda que eventualmente aconteçam algumas quedas, lembre-se de que existe em Jesus um lugar de perdão para quem carrega o arrependimento no coração. Existe um lugar de perdão, um lugar de restauração, mas também existe um lugar de vigilância
e de oração, porque isso alegra o coração do nosso Pai. As tentações são reais, as iscas são diversas, são inúmeras, mas o próprio Cristo nos ensinou a orar dizendo ao nosso Pai: Pai, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor nos tome pelas mãos e sustente o nosso viver até a vinda do Teu Filho. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá graça. Se você nessa noite pode se colocar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos, entendendo essa verdade. Estamos passíveis de sermos tentados. Não há ninguém entre nós que está isento disso. O nosso Senhor, na sua humanidade, Ele sofreu tentações, mas Ele jamais pecou. E um dia Ele nos enviou do seu próprio Espírito, para que pelo Espírito de Cristo possamos também hoje triunfar sobre as tentações, para a glória do Pai. Vamos adorá-lo nessa noite. Eis-me aqui, Obrigado, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, te estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o Teu querer, Senhor. Faz em nós a Tua santa vontade. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda sedução das trevas. Livra-nos de tudo aquilo que é maligno e que não combina com o Seu caráter, Pai. Que o Senhor nos dê um coração vigilante, uma mente alerta, Pai. Que possamos de fato amar a Tua palavra, porque somente ouvindo a voz gloriosa do Pai nós poderemos resistir à cavernosa voz do tentador. Portanto, Pai, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ver, nós queremos Te contemplar. Que a nossa vida todos os dias esteja em total rendição diante do Senhor, Pai, diante da Tua palavra. Que estejamos cheios da Tua palavra, cheios da Tua verdade. Que não venhamos mais negligenciar nossa leitura diária da Escritura, Pai. Coloca dentro de nós mais fome e sede pela Tua palavra. Coloca em nós um amor incontável pela Tua Santa Escritura, Pai. Em nome de Jesus. E que diante de cada oportunidade, de cada tentação, possamos liberar um brado dizendo: está escrito, está escrito. Nós cremos na Sua palavra, Pai. Que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nosso viver, em nosso coração. Faz algo novo em nós. Que sejamos filhos bíblicos, Pai. Para a Tua glória é o que nós Te pedimos nessa noite. Que o Senhor venha mudar corações, venha expandir entendimentos nessa noite, Pai. E se porventura há alguém no nosso meio que tem vivido só de pão, Deus, que a partir de hoje, Pai, eles possam se deliciar com o pão vivo que desce do céu. Que eles voltem para a palavra, que eles voltem para a Escritura, Deus, porque ela é de fato a nossa única regra de fé e prática. Que o Teu Espírito nos dê sabedoria, que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito sopre sobre nós a direção certa, nos conduzindo em todos os caminhos, para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou perguntar novamente: quantos aqui sofrem tentações? Todo mundo. Todos nós sofremos tentações. Mas siga esses conselhos. Se apegue à palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha tempo de consagração, de jejum, de muita oração. Mantenha uma vida vigilante. Vigiai e orai para não cair em tentação. E acima de tudo, procure pessoas maduras. Compartilhe as suas fraquezas. Às vezes nos falta, sabe o que é? Coragem. Porque é natural do ser humano essa dificuldade de se abrir. Eu já compartilhei aqui com vocês. A primeira vez eu fui me abrir com o meu pastor, o pastor Ricardo. Eu cheguei para ele falando das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. E eu estava com muito receio. Eu pensava assim: poxa, depois que eu contar isso para ele, ele vai me pôr para fora da igreja. Mas depois que eu abri o coração com ele, a primeira coisa que ele me falou assim: olha, antes eu te admirava, mas hoje eu te admiro muito mais. Existe verdade, existe sinceridade, existe vulnerabilidade. Isso é discipulado. Isso é ser igreja de verdade. Quem sabe você vai convidar alguém para tomar um café essa semana e abrir o seu coração para que alguém te ajude em oração, porque é melhor confessar tentação do que ter que confessar pecado. Mas se porventura você pecar, há lugar de perdão para você em Jesus. Não tudo perdido. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai.